Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou demonstrar como configurar em poucos minutos uma VPN entre o pfSense e a sua Virtual Private Cloud na Amazon AWS. Eu vou usar uma funcionalidade que vai automatizar o processo de criação VPN IPsec entre pfSense e AWS. Essa funcionalidade está disponível em versões do pfSense que vêm pré-instaladas em dispositivos NetGate. É possível fazer a configuração manual em versões Community do pfSense, porém hoje eu vou usar a funcionalidade AWS Wizard. Dando início na instalação em pacotes disponíveis, eu vou procurar por AWS. Veja que o pfSense traz a funcionalidade AWS Wizard. Eu vou instalar, vou confirmar e feita a instalação, na guia VPN do pfSense será habilitada uma nova funcionalidade, que é a funcionalidade AWS VPC VPN Wizard. Vou clicar nela e clicando nela, o pfSense pede alguns dados para que ele possa conectar na AWS e automatizar o processo de criação da VPN. Aqui eu preciso passar a Access Key ID e a Secret Access Key. Eu vou logar no meu console da AWS e vou demonstrar como fazer a criação do usuário em gerenciamento de acesso e identidade da Amazon. Eu vou clicar em usuários. Eu já tenho alguns usuários para outras demonstrações que eu criei. Vou criar em novo. Vou colocar o nome do usuário como pfSense. Vou configurar ele como tipo programático, ou seja, esse usuário não é um usuário que vai acessar o console para fazer gerenciamento via console, e sim acessar o ambiente AWS via API. Vou selecionar anexar políticas existentes de forma direta. Aqui eu vou digitar EC2F, vou colocar a política Amazon EC2 Full Access, que é a política necessária de permissão que um usuário precisa para poder fazer o processo de criação automatizado pelo pfSense. Vou clicar em próximo, tags, não vou adicionar nenhuma tag, mas eu poderia colocar algumas informações para fazer busca se eu tivesse muitos usuários cadastrados. Vou clicar em próximo, vou revisar a permissão aplicada e vou criar o usuário. Feita a criação de usuário, eu criei o usuário pfSense e foi gerada uma ID de acesso e uma chave de acesso secreta, que são as informações que eu vou precisar para poder configurar a VPN no pfSense. Aqui, se eu estivesse no mundo real, eu faria download desses dados e guardaria em local seguro. Porém, como esse usuário foi criado apenas para demonstração, eu vou copiar esses dados aqui para um bloco de notas para que eu possa fazer a configuração dele no pfSense. Lembrando que essas informações foram criadas apenas para essa demonstração e já foram devidamente deletadas. Agora eu vou entrar com os dados que eu copiei do usuário que eu criei na AWS. Vou entrar com a Access Key ID. Agora eu vou copiar a Secret Access Key. Aqui em Assume Role ARN eu vou deixar em branco e em Partition eu vou deixar a AWS Public Cloud, as configurações default assumidas pelo pfSense. Vou selecionar a região, é muito importante que você selecione a região a qual você quer conectar a VPN, onde serão acessados os recursos em cloud, que pode ser uma instância C2, um banco de dados RDS. Aqui o pfSense já conectou usando esses dados de usuário. Ele buscou, selecionou a VPC, eu só tenho uma VPC, então veja que eu não tenho como escolher outra, então eu vou deixar essa mesmo porque eu só tenho uma. Vou clicar em Next e veja que esse usuário
via API já conectou no ambiente cloud da Amazon, selecionou a VPC e criou um gateway VPN que será usado para fazer a conexão entre o PFSense e a VPC que fica na AWS. Aqui eu vou colocar o IP público. Você precisa ter um IP fixo necessariamente para fazer essa VPN site-to-site com a AWS. Vou selecionar aqui as subnets que eu tenho. Como eu tenho só uma, eu vou informar só uma e vou pedir para a instalação atualizar os security groups, colocando permissão para que eu consiga acessar os recursos em cloud. Eu vou voltar aqui no meu console na Amazon, AWS, e vou em VPC, porque eu preciso mostrar a criação do gateway. Algumas regiões de AWS tem mais carga de trabalho e outras têm menos. Então, esse processo demora. Veja que o estado do processo está pendente. Então, em algumas regiões, esse processo demora muito. Então, ele estoura o timeout, o tempo de timeout configurado nessa funcionalidade e você tem erro no PFSense. Então, eu só vou poder dar continuidade nessa criação quando esses estados mudar de pending para available, ou seja, aqui vai ficar verdinho. E então eu recomeço o processo e continuo a instalação e concluo a instalação no PFSense. Então eu vou acessar novamente o PFSense, vou voltar aqui na funcionalidade AWS VPC VPN Wizard. Veja que ele já memorizou aqui a Access Key. Vou voltar aqui, vou copiar novamente a Secret Access Key. Vou iniciar novamente o processo de criação, vou clicar em Next. A região que eu selecionei já está memorizada, então vou clicar em Next novamente. Vou selecionar a mesma VPC, levando em consideração que eu só tenho uma, e voltamos aqui para a mesma tela onde nós ganhamos o timeout do PFSense. Veja que aqui eu vou voltar em AWS e eu só vou continuar o processo quando o status mudar de pendente para disponível. Vamos ver novamente, ainda continua pendente, então eu preciso esperar esse status alterar, então mudou para disponível. Agora sim eu consigo continuar o processo no PFSense sem receber a informação de timeout. Então, veja que o PFSense já conectou via API usando os dados que nós criamos. Então, ele está usando o mesmo gateway, ele fez uma conexão nova, adicionou as rotas na configuração de VPN na AWS, configurou a propagação de rota, que é uma configuração que você precisa fazer se você for criar manualmente o processo de VPN na versão Community do PFSense. Então, feita a configuração na Amazon, eu vou selecionar a interface WAN que eu vou usar para conectar, que foi a interface na qual está configurado o IP que eu informei na tela anterior. Vou clicar em Next. E agora o PFSense fez as configurações necessárias no próprio PFSense, já adicionou rota, já criou a VPN, vou clicar em Next. E aqui está feita a configuração. Então veja que o PFSense já me redirecionou para a página de status do IPsec e a VPN já está conectada. Então, a partir desse momento, a VPN entre o PFSense e a sua VPC na AWS já está devidamente configurada. Veja que nós já temos os túneis configurados. Ele já mostra todo o status dos túneis e das subredes que foram configuradas. O processo com essa funcionalidade de automação de criação da VPN PFSense AWS torna o processo bem simples. Aqui na configuração, essa configuração seria feita de forma manual, porém essa funcionalidade disponível em versões do PFSense em dispositivos NetGate facilita bastante esse processo.
tenha certeza que você não vai gastar mais que 10 minutos para fazer toda a configuração. Eu vou voltar aqui em EC2, eu criei uma instância virtual do CentOS que já está sendo executada para que eu possa fazer o teste se já é possível da rede LAN do pfSense acessar a Virtual Private Cloud na AWS. Então aqui eu vou abrir o terminal e vou pingar esse IP, que é o IP remoto da AWS, do meu recurso na AWS. Veja que eu já consigo pingar. Então, se fosse um ambiente de alguma empresa, com as suas instâncias, banco de dados ou qualquer outra configuração que você tivesse na AWS, já teria acesso e você já teria configurado aí em poucos minutos. Bem, pessoal, era esse conteúdo que eu queria mostrar hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.